Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao canal. E hoje vamos ter mais um tutorial gratuito e incrível para você. Hoje nós vamos crochetar a bolsa Lola. Gente, com esse ponto lindo, maravilhoso, que vai dar uma textura incrível para a sua peça. E que você pode aproveitar esse ponto aqui, essa técnica, para fazer diversos outros modelos, tá bom? Para essa peça, nós vamos utilizar o fio Poly da Fisher Fields, que é o fio de poliéster, o cordão de poliéster da Fisher Fields com 200 metros, tá? Toda a listagem de materiais certinho, quantidade, vou estar deixando para vocês logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Antes de ir para o nosso tutorial, já quero pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, ativar o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo para vocês aqui toda semana no canal. Nós vamos utilizar também a aba aqui, ó, acessórios lá da loja Matilda, tá? Vou estar deixando o link para vocês e um cupom especial de desconto para vocês utilizarem nas compras de vocês lá no site da loja Matilda, tá? Tudo bem explicadinho, detalhadamente, aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar aqui as medidas dessa peça. Então, aqui, ó, de largura, essa bolsa tem 24 centímetros e de altura tem 16 centímetros, tá? E a lateral dela aqui tem 5 centímetros. É uma bolsa bem prática, bem fácil de fazer. O ponto não é muito difícil, tá? Vocês vão ver que é um ponto bem simples e ela é bem rápida de fazer também. Então, é ideal para você ter aí como uma peça à pronta entrega no seu ateliê, o que vai ajudar a aumentar as suas vendas. Ela fica bem espaçosa aqui, ó, dentro dela, tá? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos iniciar então a nossa bolsa. Lembrando que a lista completa de materiais, a quantidade certinha que eu utilizei, vou estar deixando para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, já com o link de compra, com frete grátis e cupom de desconto para vocês adquirirem os seus fios, tá? Para essa peça, nós vamos precisar de 2 agulhas. A agulha principal, que você vai fazer todo o corpo da peça. Como eu estou usando o fio Poly da Fisher, eu vou utilizar uma agulha de 4,5 milímetros, que é a que melhor se adapta à tensão do meu ponto. E para o início da peça, para que a nossa peça fique bem retinha e estruturada, vou utilizar uma agulha de número 5 para fazer as correntinhas e a carreira inicial. Dessa forma, a subida da nossa peça vai ficar bem retinha e não vai ficar aquela primeira carreira com os pontos repuxados, porque geralmente as nossas correntinhas ficam menorzinhas, ficam mais apertadinhas, então, quando você sobe a carreira, aquela parte ali das correntinhas fica mais afunilada. Então, para que isso não aconteça, nós vamos utilizar uma agulha de número maior nas correntinhas e na carreira inicial, e a nossa agulha de numeração que a gente utiliza normalmente ali para a subida da carreira, tá? A cor que eu estou utilizando aqui do fio Poly é a cor turquesa, tá? O azul turquesa. Vou deixar certinho na descrição do vídeo. E agora, nós vamos iniciar a nossa peça. Lembrando que, para adaptar o tamanho dessa peça, para fazer com outros fios, é só alterar a quantidade de correntinhas e quantidade de carreiras na sua peça. Para esse ponto que nós vamos trabalhar, você sempre vai precisar fazer correntinhas de número par. Então, se você quiser fazer menor, é só diminuir a quantidade de correntinhas. Se você quiser fazer maior, é só aumentar a quantidade de correntinhas, lembrando sempre de ter números pares, tá? Essa mesma peça você pode fazer tanto com fio de malha, tanto com fio glow, quanto com fio de poliéster mais fino. O fio que você tiver aí, você pode fazer, é só adaptar o tamanho para ficar no tamanho que você desejar. Então, vamos iniciar aqui com correntinhas, nós vamos fazer 24 correntinhas. Tô utilizando aqui a agulha de número 5 para esse início, tá? Faço o primeiro nozinho aqui. E a partir aqui, ó, depois do nozinho que nós vamos começar a contar as correntinhas. Então, laço o fio, lembrando sempre, a sua agulha sempre vai fazer esse movimento de baixo para cima, laço o fio que tá vindo do rolo, fecha aqui a sua correntinha. Vamos fazer 24 correntinhas. Já temos 1, 2, 3, 4... Finalizou as 24 correntinhas, agora nós vamos fazer a nossa primeira carreira de pontos baixos. E nós vamos trabalhar aqui na parte de trás dessas correntinhas.
Então, a parte da frente tem o formato do Vzinho, a parte de trás tem essas alcinhas. Nessas alcinhas, ó, a primeira é sempre uma correntinha aqui de virada, então, nós vamos pular, venho aqui na segunda alcinha. Nessas alcinhas, nós vamos fazer pontos baixos. Para fazer o ponto baixo, passa a sua agulha aqui nessa alcinha, o mesmo movimento, de baixo para cima. Laço o fiozinho ali que tá vindo do rolo, trago ele aqui pra frente. Eu vou esticar a minha agulha para que as duas alcinhas encontrem o mesmo tamanho, tá vendo? Laço o fio que tá vindo do rolo novamente, o mesmo movimento, de baixo para cima. E fecho essas duas alcinhas que estavam na minha agulha. Mais uma vez. Passo aqui na laçadinha da correntinha, laço o fio que tá vindo do rolo, trago aqui pra frente, estico o meu ponto para que as duas alcinhas encontrem a mesma altura, laço o fio que tá vindo do rolo novamente, fecho o meu ponto baixo. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar lá na primeira correntinha que nós fizemos, depois daquele nozinho. Serão um total de 23 pontos baixos, tá? Sempre repetindo aqui esse mesmo processo. Lembre-se sempre de não fazer esses pontos muito apertados, tá? Para que sua peça não fique repuxada. Deixe o ponto mais fluido, mais soltinho, para o acabamento da sua peça ficar mais bonito. Não solto demais para não ficar aquele ponto molenga, cheio de furos, mas também não muito apertado, para não ficar aquela peça toda repuxada aqui na sua base, tá? Vou finalizar e volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizada aqui a carreira com 23 pontos baixos. Agora, nós vamos trocar a nossa agulha. Você vai passar aqui para a sua agulha menor, que é a agulha que você vai finalizar aqui a sua peça, tá? Vamos fazer uma correntinha, virar aqui a nossa peça, e aí nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto, que é o ponto que vai dar a estrutura, a textura aqui para a nossa bolsa. Esse ponto, ele é como se fosse um meio ponto alto, porém, feito de uma forma um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, nós vamos passar a nossa agulha na alcinha aqui do primeiro ponto alto, passa a sua agulha do primeiro ponto baixo, né? Passa a sua agulha normal aqui, ó, essa aqui é a alcinha da correntinha, nessa segunda aqui, que corresponde à alcinha do ponto. Passa normal aqui, como se você fosse fazer um ponto baixo, dá uma esticadinha nessa alcinha aqui, para ela não ficar muito apertada. E agora, nós vamos voltar aqui, ó, nessa alcinha aqui de baixo da correntinha, tá vendo? A sua agulha vai voltar nessa alcinha da correntinha, laça o seu fio lá atrás, sempre observando se o fio não tá ficando enrolado lá atrás, tá? Você ficou com 3 laçadinhas aqui na sua agulha. Essas 3 laçadinhas, nós vamos fechar elas aqui para formar o meio ponto alto. Então, laço meu fio aqui, ó, sempre de baixo para cima, venho e fecho essas 3 laçadas de uma vez, como se fosse o meio ponto alto, porém pegando nas duas alcinhas do ponto baixo e na alcinha da correntinha lá de baixo. No próximo ponto, nós vamos pegar as duas alcinhas aqui em cima novamente, laço, dou uma esticadinha para esse ponto não ficar muito repuxado. E aí, eu vou voltar, ó, não vou fazer aqui na correntinha de baixo desse ponto, eu vou voltar aqui embaixo na primeira correntinha. Então, aqui no ponto de baixo, na parte de baixo que passa o ponto, sempre vão ficar 2 juntos, tá? Não vai contar como aumento, porque nós não vamos trabalhar as duas alcinhas ali de cima juntas, tá? Só a alcinha ali de baixo da correntinha. Então, eu fecho o ponto, ele fica dessa forma, ó. É como, fica parecendo um aumento, mas a quantidade de alcinhas aqui em cima na peça fica normal, tá? Fica a mesma quantidade certinha. E aí, ela vai ficar sempre com esse efeito aqui, ó, 2 pontos na correntinha, vai ter uma correntinha lá de baixo que nós vamos pular, e aí, vamos na próxima, assim, ó. Aqui, eu pego a alcinha aqui de cima, normal, seguindo a sequência, sem pular nenhum ponto. Agora, a correntinha aqui embaixo, eu vou pular uma, tá vendo, ó? Daquele do ponto anterior, eu vou no ponto aqui da frente, laço, estico, fecho esse meio ponto alto aqui, que vai ficar mais alongadinho. Fechei as 3 alcinhas, agora eu vou no próximo ponto, nas 2 alcinhas normais, seguindo a sequência, porém, agora eu vou voltar na correntinha do ponto anterior, tá vendo? Da mesma forma que eu fiz lá no início. Você sempre vai voltar, vai trabalhar 2 vezes na mesma correntinha ali embaixo. E os pontos lá em cima, sempre seguindo
a sequência. Dessa forma, vai ficar a quantidade certinha de pontos, tá vendo? Então, aqui, ó, mais uma vez. Venho na alcinha, venho aqui na correntinha aqui embaixo, ali, pulei uma, tá vendo? Fecho as 3 alcinhas, as 3 laçadinhas, e aí o próximo ponto eu vou voltar na correntinha, tá vendo? Pega a laçadinha normal ali em cima, mas volto na correntinha do ponto anterior. Fecho esse meio ponto alto. Ajusta sempre o fio aqui, ó, sempre observa para o seu fio não ficar enrolado, retorcido lá atrás, tá? E dessa forma, nós vamos fazer até chegar aqui no penúltimo ponto, tá? A contagem vai dar certinho até aqui no penúltimo ponto. Você vai repetir esse processo aqui, fazendo 2 e 2, ali das correntinhas de baixo. E vamos finalizar com um ponto baixo sozinho. Finalizando aqui, ó, vou fazer o penúltimo ponto, volto ali na correntinha, tá vendo? Vai ficar a duplinha novamente. E aí, sobra uma alcinha, tá vendo? Ó, ficou aqui todas as duplinhas, mas sobra uma alcinha aqui. Essa alcinha é a última alcinha do ponto, que nós sempre vamos encerrar a carreira com um ponto baixo. Para que a nossa lateral suba bem retinha aqui, esse ponto baixo vai nos ajudar a dar essa estrutura mais retinha aqui para a nossa peça. E também para poder fazer os acabamentos depois, na lateral aqui da peça, tá? Então, agora, nós vamos para a próxima carreira. Então, fizemos aqui o ponto baixo, vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, e aí nós vamos repetir o mesmo ponto. Então, aqui, ó, a alcinha da correntinha, não trabalho nela, venho aqui nas 2 alcinhas do ponto. Laço meu fio. Agora, eu vou voltar no pezinho do ponto anterior, tá? Nas 2 alcinhas ali, tá vendo, ó? Tem bem o pezinho do ponto aqui. Aqui, ó, esse aqui é o formato do pezinho do ponto baixo, tá vendo? A parte de trás dos pontos. Então, eu venho bem no pezinho desse ponto baixo, saindo ali, ó, bem embaixo na alcinha do ponto. Então, eu pego a minha agulha aqui, passo aqui no pezinho do ponto, laço, fecho as 3 laçadinhas. Venho aqui no próximo ponto, vou laçar o meu fio, volto ali no mesmo ponto anterior, tá vendo? Lá embaixo no pezinho do ponto, e faço o segundo meio ponto alto alongado aqui. Novamente, formei mais uma duplinha. Tá vendo que deixa a nossa lateral bem retinha? Agora, eu venho no próximo ponto, ó, observa bem aqui, ó. Tem uma alcinha menorzinha, uma alcinha maior, é bem no pezinho dessa alcinha menor. Passa a sua agulha ali bem nesse rumo dessa alcinha menor, que é o pezinho do ponto, laça, fecho o meu ponto. No próximo ponto, volto no mesmo espaço e repito o processo. E ele fica dessa forma, tá? E agora aqui, o processo vai ser todo de repetições, tá? Todas as carreiras você vai trabalhar esse mesmo ponto. Volta aqui no pezinho da carreira anterior, estica o fio, tá? Não deixe esse ponto apertado para não repuxar a sua peça. Vem no próximo ponto, volta no mesmo espaço e aí fecha esse meio ponto alto. Olha só a textura que dá para o nosso ponto, vai ficando essas duplinhas assim inclinadinhas, tá? Então, cada carreira ele vai ficar inclinado para um lado diferente. Eu vou repetir aqui agora o processo até chegar ao final da carreira, que nós vamos finalizar aqui um pouquinho diferente. Chegando aqui ao final da carreira, ó, vou fazer o penúltimo ponto. E aí, novamente, vai sobrar uma alcinha, porque o último ponto será sempre um ponto baixo. Porém, agora, nós vamos trabalhar não nas 2 alcinhas aqui desse ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar nessas 2 laçadinhas aqui do cantinho, ó. Essa daqui de cima e essa que passa logo aqui embaixo. Dessa forma, a nossa lateral vai subir bem retinha, ajudando a dar mais estrutura para a nossa peça e facilitando o nosso trabalho na hora de fazer os acabamentos aqui na lateral. Então, vai ser dessa forma aqui que você vai finalizar todas as carreiras a partir de agora, tá? Sempre finaliza com um ponto baixo aqui nesse cantinho. E aí, faz correntinha, vira, repete o mesmo processo. Nós vamos trabalhar aqui 16 carreiras, tá? Sempre repetindo esse mesmo processo. Você vai subir 16 carreiras e volta aqui pra gente dar continuidade na nossa peça.
Finalizadas aqui as 16 carreiras, agora nós vamos contornar a nossa peça aqui com pontos baixos para fazer o acabamento. Então, primeiro aqui eu vou fazer uma correntinha. E aqui embaixo, ó, no pezinho desse último ponto baixo, junto dele aqui, no mesmo espaço, vou fazer um outro ponto baixo. Dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar sempre nessa alcinha do cantinho, nessa alcinha no pezinho do ponto. Essa alcinha do cantinho, essa alcinha no pezinho do ponto. Então, aqui eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Tá vendo essa laçadinha bem aqui? Que fica logo embaixo do ponto? A sua agulha sempre vai passar nesse espaço aqui. Então, eu venho aqui, ó, lá abaixo dessa laçadinha. Vou passar minha agulha por essas três laçadinhas aqui, essas 3 alcinhas. Laço meu fio, fecho o ponto baixo. O próximo ponto é nessa alcinha aqui, que fica no pezinho desse ponto aqui. Então, venho com a minha agulha aqui nesse espaço, ó. Peguei aqui essas 2 laçadas, busco meu fio lá atrás, trago ele aqui pra frente, fecho um ponto baixo. Venho novamente aqui, ó, nessa alcinha aqui, abaixo dela, laço, fecho um ponto baixo. No pezinho do ponto, fecho o ponto baixo. Vamos repetir esse processo até chegarmos aqui no último ponto. Fizemos aqui o último ponto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Subimos 16 carreiras, 16 pontos baixos aqui. Agora, nós vamos fazer a virada aqui da nossa peça. E aí, nós vamos trabalhar aqui nas alcinhas das correntinhas. Então, aqui onde tá esse nozinho da primeira correntinha, nós vamos jogar ele aqui pro cantinho. Passo a minha agulha aqui nessas 2 alcinhas da correntinha. Vou fazer um ponto baixo virado aqui pra lateral, que eu já estou trabalhando. Uma correntinha, volto no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo aqui na parte de baixo da minha peça que eu vou começar a trabalhar agora. Nas demais correntinhas, vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, passo a minha agulha aqui nas alcinhas da correntinha, laço, fecho um ponto baixo. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar ali na última correntinha. Chegando aqui ao final, vamos trabalhar aqui na última correntinha. Então, vou fazer um ponto baixo virado pro lado aqui dessa parte de baixo que a gente já está trabalhando. Novamente, uma correntinha, e aí eu vou voltar no mesmo espaço, porém agora inclinando o meu ponto para outra lateral, e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Desse jeito, vai formar aqui a virada da nossa peça, tá? A curvinha, da mesma forma que temos aqui desse outro lado. E aqui nós vamos repetir o mesmo processo. Venho no pezinho do ponto, faço um ponto baixo. Venho logo aqui, ó, abaixo dessa alcinha, ó, agora essa alcinha já tá aqui no cantinho, tá vendo? Nesse espaço aqui, passo a minha agulha, fecho um ponto baixo. Pezinho do ponto. O espacinho aqui da alcinha. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar ali no último ponto, fazendo também 16 pontos baixos, tá? O último ponto é aqui, ó, logo nesse espacinho. Faz o ponto baixo, você vai puxar o seu fio. Corta, deixando uma pontinha aqui pra gente poder fazer o acabamento. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer uma simulação aqui da correntinha.
Lembra que em todas as pontas aqui nós trabalhamos uma correntinha? Então, nessa pontinha aqui do final tinha uma correntinha, nessa pontinha aqui fizemos outra e nessa daqui outra. Então, para finalizar aqui, nós vamos fazer uma pontinha, uma correntinha de acabamento. Então, eu venho aqui na alcinha do primeiro ponto aqui, ó, que é esse ponto que tá logo aqui no cantinho. Passo a minha agulha aqui, pegando essas duas laçadinhas do ponto. Levo o meu fio lá pra trás. Volto aqui no mesmo espaço de onde tá saindo o meu fio. E levo o meu fio lá pra trás novamente. Ajusto o tamanho da salsinha. Dessa forma, ó. E aí, eu vou esconder essa alcinha aqui atrás da minha peça. Passando sempre embaixo das alcinhas. Vou levar, ó. Até uma quantidade de alcinhas que você achar que já tá suficiente, para que você possa fazer o arremate. Corto aqui, ó, deixando uma pontinha. Venho com o meu isqueiro com muito cuidado e vou queimar a pontinha do fio. Queimo, pressiono para que essa queima que eu fiz ali, que derreteu o fio, grude na minha peça e aí faça o acabamento ali, o arremate. Eu escondo, gosto sempre de esconder ali por dentro do fio. Com essa outra pontinha aqui, vamos repetir o mesmo processo. Finalizamos aqui a nossa base. Até o momento. E ela tem aqui 24 centímetros de largura por 16 de altura. Esse tamanho da base, claro que pode variar dependendo da tensão do seu ponto, da agulha que você está utilizando e do fio que você está utilizando, porque você não precisa necessariamente utilizar o fio poliéster. Com o fio de malha você consegue fazer essa peça, com o fio lume da Fischer você consegue também tranquilamente, tá? Então, a espessura do fio que você está utilizando e a agulha que vão determinar aí o tamanho da sua base, tá? E a tensão do seu ponto. Então, finalizou aqui, você vai fazer outra parte igual a essa. Eu já estou aqui com a minha pronta. Serão duas partes, uma parte da frente e a outra parte de trás. E agora, nós vamos trabalhar aqui a lateral da nossa peça. Para fazer a nossa lateral, nós vamos trabalhar com pontos baixos. A lateral é bem simples. Nós vamos fazer 60 carreiras de pontos baixos, tá? Então, eu inicio aqui com correntinhas. A largura que eu quero da minha lateral, eu vou precisar fazer 5 correntinhas aqui. Então, vou fazer aqui o primeiro nozinho, fazer 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu quero uma largura de 4 pontos aqui na minha lateral. A última correntinha é sempre de virada. Então, eu vou trabalhar aqui nas alcinhas de trás, laço meu fio, fecho um ponto baixo. Laço meu fio, fecho um ponto baixo, sempre aqui nas alcinhas de trás dessas correntinhas. Fiz os 4 pontos baixos, vou fazer uma correntinha, viro a minha peça conforme eu tô mostrando aqui pra vocês. E aí, vou seguir trabalhando esses pontos baixos. Sempre aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto, tá? Ponto baixo normal. Faço uma correntinha, viro a minha peça e volto a trabalhar pontos baixos. A partir aqui da terceira carreira, a finalização do ponto baixo vai ser um pouco diferente. Então, eu fiz aqui os 3 primeiros. O último ponto seria aqui nessas duas alcinhas. Porém, para que nossa lateral fique bem retinha e facilite nosso trabalho, nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui do cantinho. Então, você vai passar a sua agulha bem nesse espacinho aqui. Venho com a minha agulha, ó, pego essas duas laçadinhas aqui do cantinho, laço,
fecha o ponto baixo. Já temos 1, 2, 3 carreiras, vamos fazer uma correntinha, virar a peça. Vamos trabalhar 60 carreiras aqui de pontos baixos, tá? Após finalizar aqui as 60 carreiras, nós temos a nossa lateral. E você não vai cortar o fio aqui, tá? Finalizou, chegou na carreira de número 60, você só finaliza aqui, só para de fazer, né, o crochê. E nós vamos pegar aqui as nossas bases e vamos prender essa lateral aqui com pontos baixos. Eu vou passar primeiro a minha agulha aqui na alcinha da correntinha e vou puxar o meu fio, a laçadinha do fio ali de trás, ó. Estico e fecho aqui o primeiro ponto. Agora, eu venho aqui nas duas alcinhas do meu ponto e bem no pezinho da primeira carreira aqui, tá vendo? Ó, bem no pezinho do ponto. Laço meu fio ali atrás, fecho um ponto baixo. Venho nas duas alcinhas aqui da minha base. Venho aqui nas duas alcinhas da minha lateral. Laço. Fecho o ponto baixo. Agora, eu venho no pezinho do ponto, aqui no cantinho, ó. Laço. Fecho o ponto baixo. Da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, os pontos baixos na nossa base. Porém, você vai fazer juntando essa lateral com essa base, tá? Então, nós vamos fazer a primeira até chegar aqui embaixo. Vamos fazer aqui a parte de baixo e depois sobe nessa outra parte, tá? Chegando aqui na voltinha, ó, você faz os pontos normalmente. Pega a alcinha aqui da correntinha, passa num pontinho aqui, nas duas alcinhas. Aí, você já vira, assim, o seu trabalho, e aí começa a trabalhar da mesma forma, porém agora aqui na parte de baixo, tá? O processo será sempre o mesmo. Chegando aqui ao final, você vai passar sua agulha na alcinha da correntinha e na alcinha de cima, aqui, ó, da sua lateral. Laça o fio e aí fecha o último ponto baixo aqui. Agora, é só puxar o seu fio, cortar, deixa uma pontinha para poder fazer o arremate, depois o acabamento. E até o momento já temos aqui a primeira base aplicada na nossa lateral. Você estica para ela ficar um pouquinho mais retinha, tá? Vai ficar dessa forma. E aqui na frente fica dessa forma, ó. O detalhe do ponto, a frente do ponto baixo fica aqui e deixa ela dobradinha assim mesmo, tá? É normal ela ficar assim, dobradinha, como se fosse embutido ali dentro. Agora, você vai repetir o mesmo processo, aplicando aqui a parte de trás da sua base aqui nas laterais, tá? Então, pego aqui o meu fio, passo a minha agulha aqui na alcinha da correntinha, venho na alcinha de cima aqui da minha lateral, ó. Laço meu fio, puxo ele aqui pra frente, fecho o primeiro ponto, venho aqui na próxima alcinha, aqui embaixo, ó, no próximo ponto da minha lateral, fecho o meu ponto. Dessa forma, eu vou repetir o mesmo processo aqui, até unir toda essa lateral com essa outra base. Finalizando aqui a carreira, o último ponto será na correntinha aqui do cantinho e na primeira alcinha aqui de cima da peça, tá? Para ficar tudo bem alinhadinho. Finalizou, puxa, deixa uma pontinha de fio para poder fazer o acabamento. Vem com a tesoura, corta esse fiozinho.
Aqui, ó, eu vou queimar as pontinhas para facilitar na hora de fazer esse acabamento. E aqui você vai simplesmente esconder esses fios da mesma forma que você já escondeu todas as outras pontinhas de fio, tá? Pega a sua agulha de tapeceiro, traz o seu fio no sentido aqui, ó, pra dentro da peça. Eu vou passar aqui embaixo da alcinha pra facilitar. E aí, vou passar embaixo, aqui eu vou dobrar a minha peça e vou passar embaixo das alcinhas aqui dos pontos, tá vendo? De forma que eu consiga levar esse fio lá pra dentro da peça e queimar aqui pra poder fazer o acabamento. Prender esse fio, deixar ele bem presinho aqui dentro da minha bolsa. Então, você vai levando até chegar num ponto onde você acha que já tá bom, que já vai ficar bem firme, que não vai ter risco de soltar depois, tá? Aí, é só cortar, vem com isqueirinho, queima a pontinha, as outras pontas de fio você vai repetir da mesma forma. Finalizados aqui todos os acabamentos da nossa peça, agora nós vamos aplicar a nossa aba. Eu vou estar utilizando aqui a aba lá da loja Matilda, tá? Essa abinha menor. Vou estar deixando para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto para essa abinha aqui e para outras abas que vocês podem estar adquirindo também lá no site da loja Matilda para fazer o fecho aqui da bolsa de vocês, tá? Não precisa ser exatamente igual essa, fica a sua escolha qual aba você vai utilizar na sua peça. Aqui você vai escolher qual a parte que você quer que fique na frente da sua peça e qual a parte você quer que seja a parte de trás. Eu vou deixar essa parte aqui na parte de trás. Nós vamos contar aqui, ó, de cima aqui da alcinha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou pegar aqui o marcador de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, eu vou marcar. Do outro lado, da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, eu vou marcar. Então, aqui, ó, quando eu dobro aqui a minha lateralzinha, nesse espaço aqui, que eu vou prender a minha aba. E aqui não vai ser um ponto para cada ponto, tá? Porque o furinho aqui da aba é maior do que o espacinho entre os pontos. Então, eu vou prender aqui, ó, entre esses pontos aqui, tá vendo? Entre os dois pontos que estão juntos aqui. Então, posiciono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos na minha peça. Posiciono a minha aba, passo a agulha aqui no furinho da aba. Venho aqui no espaço entre os pontos, mas aqui embaixo, tá vendo, ó? Não é aqui na alcinha de cima, tá? É entre os dois pontos aqui mesmo. Laço o meu fio, deixo uma pontinha lá dentro, ó. Trago aqui pra fora. Venho aqui no próximo. Vou passar a minha agulha aqui, onde ela vai sair retinha, é bem no cantinho aqui, ó. Nem é no meio dos dois pontos, ela sai retinha aqui bem nesse cantinho. Então, você vai observando aonde a sua agulha fica mais retinha para poder estar prendendo essa aba. E vai prendendo aí. Agora, aqui já vai no meio dos pontos. Ó, só cuidado para não deixar o seu fio muito puxado. Fecho. Novamente, aqui no cantinho. Laço meu fio, dou uma esticadinha. Novamente aqui no cantinho. E agora aqui no meiozinho dos pontos, bem aqui, ó. Finalizou aqui, ó, a aba já está presa. Você só vem
confirma se ela está bem retinha, tá vendo? E aqui você vai agora seguir aonde você pôs aqui o seu marcador, você vai iniciar uma carreira de pontos baixíssimos para fazer o acabamento aqui na sua peça. Então, eu fecho aqui, agora já nas alcinhas de cima do seu ponto, tá vendo? E vai contornar toda a peça aqui com esses pontos baixíssimos até chegarmos aqui no último marcador. Chegou aqui no final, ó. Como esse outro marcador estava bem embaixo da aba, eu nem vou fazer nele. Eu já vou puxar o meu fio. Corto aqui, deixando uma pontinha pra gente poder fazer o acabamento. Tem mais essa pontinha aqui só pra não ficar desfiando. Venho aqui no primeiro ponto baixíssimo da aba. Passo a minha agulha de baixo pra cima. Puxo o meu fio. Volto aqui, ó, no meio do último ponto baixíssimo, embaixo das duas alcinhas. Puxo meu fio, trago meu fio aqui pra dentro, ó. Vai ficar aqui dessa forma. E aqui por dentro da peça, nós vamos fazer o arremate. Vou passar aqui os fios levando embaixo dos pontos. Para o arremate ficar bem fechadinho, bem firme, eu vou dar um nó com essas duas pontas de fio aqui. Eu trago as duas aqui por baixo das alcinhas dos pontos. Juntas aqui no mesmo espaço. Vou fazer um nó duplo bem firme. E agora, eu vou levar por baixo de mais algumas alcinhas. Corto aqui, deixando uma pontinha. A gente queima. E cola aqui. Com a outra pontinha da mesma forma. Agora é só ajustar aqui. Mede aqui até onde sua aba vai fechar. Puxa. E nós vamos costurar esse botãozinho aqui na parte de baixo do nosso fecho. Para costurar, eu vou utilizar aqui o próprio fio poli. Vou pegar ele e vou desfiar. Peguei um pedacinho do fio aqui, ó, desfio. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Passo o meu fio aqui. Aqui já está medido certinho na altura. Vou passar embaixo de um pontinho aqui. Passo aqui no furinho do ponto. Venho do outro lado, passo no outro furinho.
e passo embaixo de outra alcinha aqui de outro ponto. Vou levar as duas pontas juntas, passando aqui embaixo das alcinhas, ó. E vou arrematar aqui com um nó duplo, bem firme, para que esse fechinho fique bem firme aqui na nossa peça. Agora, eu pego aqui essas duas pontinhas, vou passar aqui na minha agulha de tapeceiro novamente. Corto aqui, deixando uma pontinha bem pequenininha, e venho com o meu isqueiro, só para poder selar essa pontinha aqui, com muito cuidado, para não deixar marcado aqui na minha peça. Com essa outra pontinha aqui, vou repetir o mesmo processo. Finalizou. Tá prontinho o seu fecho, agora é só aplicar a sua alça. Lembrando que eu vou deixar também o link para vocês da loja Matilda. Lá vocês encontram diversas variedades em fechos, alças, abas, botões, tudo o que você precisa para o seu crochê, tá? Aplique a alça de sua preferência, tá bom? Esse foi o nosso tutorial de hoje. Olha só que linda que fica essa peça. Vai ficar mais linda ainda depois que eu colocar a corrente aqui para poder fazer a alça dela, né? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se por algum acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui para você, tá bom? Compartilha muito esse vídeo, ajuda muito aí no crescimento e no alcance do canal. Quanto mais compartilhamentos tiver, mais acesso tiver, mais o YouTube vai entregar esse vídeo para outras crocheteiras, tá? Então, peço muito a vocês que compartilhem muito esse vídeo, ajudem aí no crescimento e no alcance do canal. Ah, e quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, marca @soularicristina, marca Fischer Fios, marca Loja Matilda. Vai ser um prazer estar vendo as peças de vocês e vou estar repostando todo mundo, tá bom? Um beijão e até a próxima!